Paz, Deus, irmãos Walter, tudo bem? Então, meu amado, a respeito aí desse vídeo, né? Esse pastor falando aí, né? Em que Deus tem um grande plano aí para o povo judeu, né? Que é o povo de Deus, é uma nação que Deus tem um grande plano de salvação, que Deus vai salvar pela promessa que foi feita para Abraão, né? Entendeu? Embora eles não creem em Jesus e tudo, mas Deus vai honrar a sua palavra e vai salvar ele pela promessa feita em Abraão, né? É isso que eles estão dizendo, né? Pois é, meu amado. O que eu vejo nas escrituras, eu não vejo nada disso aí, não, tá? Isso aí, para mim, no caso, eles têm uma interpretação errônea, né? Porque veja bem, o próprio Jesus, né? Ele disse assim: esta geração má e perversa me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? Então Jesus não fez, porque eles tinham visto muito sinal, né? Tá? Muito sinal houve para o povo judeu, né? É verdade? Muitos milagres, né? Muitas multiplicação, né? Lembra uma vez que Jesus disse assim: tá vendo esse grande povo? Falou para os seus discípulos. Eles estão aqui para comerem do meu milagre, né? Mas estão me louvando com seus lábios, mas o coração desse povo está longe de mim, né? Eles me louvam com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, e o temor deste povo para comigo consiste só em mandamentos de homens, em quem for instruído. Então, sabe, na verdade eles rejeitaram mesmo, né? Rejeitaram o Senhor, eles continuam blasfemando do Filho de Deus, né? Falam blasfêmia até hoje contra o Filho de Deus, né? E Jesus disse que ele é a porta. Se alguém querer ir ao Pai, né? Porque os judeus confessam só o Pai, eles negam o Filho. Então aquele que nega o Filho não tem o Pai. Está escrito assim, Jesus disse: eu sou a porta. Quem quiser vir ao Pai, falou para eles, porque eles negavam Jesus. Então Jesus estava falando esse evangelho para eles. Quem quiser vir a mim, ao Pai, tem que passar por mim. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Alguém que quer subir por outra parte é ladrão e salteador. Então, você quiser entrar na casa de Deus, né? Nas mansões celestial, por outra parte, espiritualmente falando, se você pular o muro, né? Não pode pular o muro. Se pular o muro é ladrão. Tem que passar pela entrada das portas. Tem que entrar pela porta da frente. E a porta da frente é Cristo. Não tem. Eles têm que confessar que Jesus é o Messias. Que ele é o Yeshua que eles falam. Esse é o verdadeiro Yeshua, o Filho de Deus. Mas eles não creem assim. A porta continua fechada. Não adianta, né, irmãos? É assim que eu vejo, sabe? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão nem lei de Moisés não tinha. Quando Deus fez a promessa que ele ia ser pai de uma grande multidão, né? E diz a palavra que Abraão creu, né? E isto foi imputado como justiça. Então, são os filhos da fé em Abraão. Não tinha lei de Moisés. A lei veio muito lá na frente. Então, e os judeus seguem a lei de Abraão, a lei mosaica. A promessa não veio pela lei mosaica, tá? A promessa veio em Abraão lá atrás. Não existia nem Moisés, nem lei mosaica, não existia nada disso. Você entendeu? É aí que eles não entendem. Como diz aqui, ó, aparece 3 anjos a Abraão. Apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Man, e estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações, não é só a nação judaica, todas as nações da terra serão benditas em Abraão, porque ele creu, né? E a salvação agora é pela fé em Cristo. E se torna um israelita. Você creu em Jesus, independente de qualquer raça,
você, através da fé, você se torna um israelita. Se torna um israelita, né? É no sentido espiritual, né? Porque não é por nacionalidade, que nasceu lá no país Israel, que é um judeu de nacionalidade, e se torna, né, não é verdade? Salvo por nacionalidade. A salvação não é por nacionalidade, é por fé. É por crer no Filho de Deus. É diferente, né, irmãos Alto? Em 1 João diz aqui, ó, o livro de João, no capítulo 1, né? O Verbo se fez carne. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que ilumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, tá vendo? Em nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, se a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo e o povo judeu rejeita Jesus, eles rejeitam a verdade, rejeitam a graça, rejeitam a misericórdia e eles mesmos fecham a porta da salvação. Não tem como, né, irmãos outros? Tá? Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, disse João Batista, eu vim, né? Por isso batizando com água, né? Que é o batismo, né? Aí diz aqui, Romanos 2, a impenitência, né? É um coração muito duro. Continua até hoje essa impenitência dos judeus, né? A impenitência dos judeus, ele depois fala, e a justiça de Deus. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, diz Deus, né? Vocês entesouras ira para ti, quer dizer, para vocês, está falando com a nação judaica, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vai dar a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas trará a indignação e a ira aos que são contenciosos. Quem que são contenciosos a Cristo hoje? Que não aceita Cristo, nem o Evangelho de Jesus. Quem que não aceita? Os judeus não aceitam, eles não creem, eles blasfemam, então eles são contenciosos e desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. Então vai ser tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, né? Que faz assim, independente, primeiramente do judeu, né? Começando por eles, e também no grego. Se não crê em Jesus, tanto vai perecer judeu como grego, como qualquer nação. Não tem decepção de pessoa. O castigo vem para todos, desde que não crê no Filho de Deus, né? Agora no verso 10, agora glória, porém, honra e paz a qualquer nação, qualquer povo que faz o bem, primeiramente também do judeu. Se algum do judeu agora crê, então ele vai ter glória, vai ter honra, vai ter paz, né? Primeiramente começando por ele, por judeu. E também ao grego, dependente de qualquer raça. Você crê em Jesus, crê, então pronto, faz parte das bênçãos, entendeu? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Os judeus são inexcusáveis, quer dizer, eles não têm desculpa, né? A verdadeira circuncisão. Eis que tu
que tens por sobrenome judeu, olha só, tá vendo? Eis que tu, que tem por sobrenome judeu, eles têm o maior orgulho de dizer, nós somos judeu, nós somos da terra da promessa, de Abraão, onde Cristo nasceu, né? Eles têm o sobrenome judeu, então, tu que tem por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, tá vendo? É um orgulho, por quê? Não é judeu o que é exteriormente, tá vendo? O que Paulo disse aqui? Não, você se gloria por quê? Porque Jesus nasceu lá, porque vocês a nação lá, porque a promessa é lá, porque Abraão é de lá. Não, Paulo diz aqui, porque não é judeu o que é no exteriormente. Não é judeu, agora não. Nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Não é porque é circuncidado o seu prepúcio ali, não acabou isso aí. A circuncisão é no coração agora, é na fé. Entendeu, Oswaldo? Mas, Paulo disse aqui, mas o verdadeiro judeu é o que é judeu no interior, verso 29, no interior. E circuncisão a que é do coração, na crença, coração compungido, creio no Filho de Deus, do sacrifício na cruz, né? Aí sim, esse é a verdadeira circuncisão, né? Na verdade, circuncisão é que é do coração, no espírito, tá vendo? Não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, né? Romanos 3. Em seus caminhos há destruição e miséria. Tá vendo? Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Você pode ver lá só guerra, só falta de paz, a tribulação, é um povo sem paz, sem nada. Por quê? Está escrito aqui, em seus caminhos, em seus caminhos há destruição e miséria, né? E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Tá vendo? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, a lei de Moisés diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, né? Porque a lei trazia consigo a maldição, né? Somente a condenação. Porque quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Por quê? Porque quem cumpria toda a lei era salvo por ela. Porém, a Bíblia encerrou todos debaixo do pecado. Todos transgrediram a lei. Só teve um que cumpriu toda a lei. Foi Cristo. Esse cumpriu todo o mandamento e toda a lei sem transgredir nenhum pequenino mandamento, porque a lei dizia que se tropeçar num pequeno mandamento era culpado de todos, né? Deus quis provar para o homem que ele não tem livre-arbítrio. Se ele tivesse, ele falava, não, eu vou cumprir então tudo que foi mandado e eu vou conseguir. Não consegue. Não consegue, não consegue. Então, verso 20. Por isso, nenhuma carne, quer dizer, nenhuma pessoa, né, será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma pessoa pode ser justificada pelas obras da lei mosaica, porque pela lei veio o conhecimento do pecado, né? A lei serviu só de aio, né? De pedagogo, de professor. Ela só nos mostrou o pecado. Olha aqui, ó. Olha o pecado aqui, tá vendo? O pecado é esse, mas vocês não conseguem se libertar. A lei só deu, na verdade, a luz ao pecado, mostrou para nós o pecado. E ninguém conseguiu cumprir a lei. Então por a lei só havia o conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Jesus Cristo é diferente, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
Porque todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus, né? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, tá vendo? Pois se os que são da lei são herdeiros, olha aí, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Como que os judeus vão ser salvos pela lei? Vai cair em contradição com esse versículo aqui. Eles têm que ser salvos por Cristo, né? Porque se os que são da lei de Moisés, se ele for salvo pela lei e vão ser herdeiro pela lei, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Portanto, é pela fé, para que segundo a graça, é pela fé para que seja segundo a graça, tá vendo? A salvação segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Paulo dizia aqui: tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus parentes, que são meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, dos quais são pais, dos quais é Cristo segundo a carne, né, de nascimento, o qual é sobre todos bendito eternamente, né? Não que a palavra de Deus haja faltado. Então Paulo diz, não que a palavra de Deus haja faltado para o povo de Israel lá, né? Povo judeu. Não faltou não. É porque vai se cumprir isso aqui, ó. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência, por ser de nascimento, né? Não é por serem descendência de Abraão que são todos filhos. Não. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. São contados como descendência. Se sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha que profundidade tem isso aqui, irmãos. Ó, também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente, só o remanescente é que será salvo. Como que diz que o Deus vai chamar todo judeu? Não, não, é só o remanescente. Se algum deles crê em Cristo, sim, será salvo. Será salvo o judeu, o japonês, o chinês, qualquer raça, né? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça? Por quê? Por que que Israel não chegou? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Então eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem era a pedra de tropeço? Cristo. Quem era a pedra da esquina? Como está escrito, e que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Todo aquele que crer nela não será confundido. Mas os judeus estão confundidos até hoje, porque eles tropeçou na pedra de tropeço. Quem era a rocha de escândalo? Quem era a pedra de esquina? Que nós cremos nela. E por isso que nós não é confundido, porque nós cremos nessa pedra aí, ó. Mas eles não crê. Então para eles é rocha de escândalo. Tá? E para nós é rocha da salvação, é diferente. Tá? Romanos 10. Os judeus rejeitaram a justiça de Deus, irmãos. O bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, tá vendo? Eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Não adianta nada se tem zelo, mas não tem entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, é o que eles fazem. Eles querem procurar estabelecer a sua própria justiça. Eles não se sujeitam à justiça de Deus, tá vendo? Porque o fim da lei é Cristo. Eles não entendem isso aqui. O fim da lei é Cristo. Eles querem continuar na lei. Então, eles querem continuar no antigo pacto. E não vai dar certo, né? Não dá.
que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, se ele não crê em Cristo, ele não vai ter justiça, não vai ser justificado. Vão continuar na lei, e na lei vai ficar debaixo da maldição. Eles estão debaixo da maldição ainda. A não ser que algum deles creia para sair, né? Tem que crer em Cristo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ó, bem claro, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Os judeus vai fazer isso aqui? Se ele fizer, os que fizer é salvo, né? Se com a boca deles eles confessaram ao Senhor Jesus Cristo e em seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele será salvo. Pronto. A salvação deles é igual a nossa agora, não tem diferença. Não é que nem esses pastor prega, que eles têm lá vai ser salvo de qualquer maneira. Não. Então diz aqui, visto que com o coração se quer para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Eles têm que crer, né? Aceitar e eles têm que anunciar e confessar com a boca. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Tem que invocar o nome do Senhor Jesus, porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Eles invocam. Eles vão invocar o nome do Senhor Jesus, se eles invocar, todo aquele que invocar será salvo. Está escrito aqui. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, diz Paulo aqui. Pois Isaías diz: Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir. Eles estão ouvindo o Evangelho? Eles dão ouvido ao Evangelho de Cristo? Não, eles blasfemam do Evangelho. Fala que é mentira, fala que o Exu, Jesus não é o Exu, que é o falso Messias, que o Messias verdadeiro não nasceu ainda. Eles blasfemam, e aí? Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Paulo diz aqui, os judeus não ouviram a palavra de Deus? Eles nunca ouviram? Ouviram sim, por certo sim, pois por toda a terra saiu a voz, né, do Evangelho, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Eles nunca ouviram? Eles é inocente? Não. Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. A verdade é essa. Eles têm ciúme, né? Da salvação que veio para nós, os gentios, aí eles ficam com ciúme, fica aquele orgulho, entendeu? Ele não ficou com ciúme para cumprir isso aqui, ó. Meterei um ciúme, né, Moisés? Meterei ciúmes com aqueles que não são povo, que era gentio, porque o gentio não era povo, lá não era povo de Deus. Com gente insensata vos provocarei a ira. Eles são irados por causa disso. Essa é a verdade. Na verdade, eles têm raiva, né? Que a salvação passou para os gentios. Porque a salvação era só para eles, mas eles não deram valor. Então, Jesus virou para os gentios, a salvação foi para todos aqueles que creem. Isaías ousadamente diz: fui achado por um povo que não me buscava, fui manifestado aos que por mim não perguntavam, mas contra Israel. Então, do gentio é falado assim: fui achado por um povo que não me buscava, que é o povo gentil, né? E manifestei por mim a um povo que não me perguntava, né? Mas a Israel, que tinha todas as promessas, o que, que a palavra diz aqui, ó? Mas contra Israel, diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É um povo contradizente, o povo judeu, tá? Povo rebelde, até o dia de hoje, né? Tá? Porventura rejeitou Deus o seu povo? Deus rejeitou ele de modo nenhum. Porque também eu, Paulo disse, sou israelita também. Eu sou prova, né? Sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo judeu, não, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo, como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, tá vendo? Até o dia de hoje, Deus deu um espírito de profundo sono ao povo judeu, sabe? Deus não abre o entendimento dele, porque não abre, porque eles são um povo rebelde, um povo duro, blasfemo, entendeu? Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação.
Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificaria o meu ministério, para ver se de alguma maneira eu posso incitar a emulação dos da minha carne e salvar algum deles. Então Paulo tinha desejo de ver alguns judeus sendo salvos, mas achava difícil, porque eles não criam em Cristo, como que eles iam ser salvos? Então Paulo lutava, orava por eles, né? Porque se a sua rejeição é a reconciliação no mundo, qual será a sua admissão? Eles podem ser admitidos de novo, né? Se eles podem, eles foram rejeitados, né? Eles foram demitidos, na verdade. Agora, se eles crerem em Jesus, aí eles são admitidos novamente, né? E se algum dos ramos foram quebrados e tu, sendo os ramos fosse enxertado, que é o gentio, em lugar deles, foram enxertados em lugar deles, tá? Efeito participante da raiz e da seiva, da oliveira, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está de pé pela fé. Então não te soberbeça, mas teme, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, que é eles, Deus usou de severidade. Para com nós, né, Deus usou de benignidade, né? Agora, todavia, se nós permanecermos na sua benignidade, se nós não permanecer, nós também seremos cortados. Está escrito aqui, gente. Se nós for exaltado, Deus também corta nós. Aí voltou para eles e disse: e também, que aqui é que está a senha, irmãos altos. Aqui é que está a senha. Os judeus vai ser salvo? Vai, se eles creem em Cristo, eles tornam-se enxertados. Opa, é através de Cristo que eles vão ser enxertados. Agora, eles ser enxertados, eles querem ligar a fé deles direto com o Pai só. Eles confessam só o Pai e não confessam o Filho. Eles não vão ser enxertados, não. Vai morrer nos seus pecados. Não vai. Ao verso 23 aqui, é aqui que está sem o segredo. Ó. E também eles, o povo judeu, se eles não permanecer em sua incredulidade, quer dizer, não confessando a Cristo e nem aceitando o Evangelho, né? Se eles não permanecerem nisso, eles também serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar, porque eles eram um povo de Deus mesmo. Então, se eles creram no Evangelho em Cristo, Deus é poderoso para os tornar a enxertar de novo. Mas se eles continuar negando a Cristo, o Evangelho, blasfemando do Filho de Deus, jamais, irmãos altos, eles vão ser enxertados segundo o meu entendimento aqui da Escritura. Tá bom, meu amado? Paz de Deus, Deus abençoe.